Imagina, né? Você imagina agora uma mãe entrando na sala dela, da casa dela, e o filho está falando com a televisão desligada. Eu escutava vozes e digo, repito, reafirmo que 80% disso é espiritual. O que eu escutava não está no gibi, sabe? E assim, voltando a pauta do que me levou a experimentar, é o que o mundo oferece, as distrações, o que parece ser legal, não é. E eu fui esse cara que entrou e, enfim, ficou. Tem um monte de amigo que entrou e conseguiu conciliar, né? Mas eu fui o cara que ficou, entendeu? Que ficou ali dependente da substância. Com quantos anos você estava quando teve a primeira experiência com drogas? Com drogas, o contato foi 14 anos. 13 para 14 anos. Perfeito. Jades, como foi a sensação e como você descobriu que seu filho estava usando drogas? É difícil, né? Quando você descobre, já está no meio envolvido, né? Que você pensa que está fumando, que está só bebendo. E é triste, não é fácil, né? Mas a gente crê em Deus, né? E a nossa fé não pode ser esperança, é fé. Esperança, você acreditar que pode acontecer. Fé, você tem certeza que vai acontecer. E eu e minha esposa orávamos, né? Não mais falávamos o nome do Gabriel, falávamos o nosso milagre. Porque entendíamos que só Deus, tínhamos a certeza que só Deus poderia fazer. Então, aquilo que só Deus pode fazer é milagre. Então, graças a Deus, hoje podemos testemunhar, né, dessa vitória, e que sabemos que é uma luta constante, né? Mas aquilo que Deus faz, não sabemos como será feito, mas sabemos que será lindo, né? Então, temos certeza em Deus, na fé, que isso foi uma fase na vida que não volta mais. Perfeito. A pergunta seguinte é: você e sua esposa, quando descobriram, qual foi o primeiro pensamento que veio à mente? Tratar, conversar, pensamos em choque de realidade, botar no carro, levar em lugares, né, que o pessoal dorme na rua, já abandonado ali, sem nada, sem família, e começamos, né, a conversar com ele para buscar esse tratamento, entendeu? Perfeito. Gabriel, você de novo. Me conta, quando você estava nessa situação, se você pensava em sair, tinha vontade de sair, ou você não enxergava nada além do que a sua realidade diante das drogas? Nos primeiros 8 anos, sim. Inclusive eu cheguei até a parar. Aí entra a questão da faculdade. Meu pai começou a notar mudanças, e de fato assim, a gente quer a mudança, mas não quer mudar, e vice-versa. A gente quer mudar, mas não quer a mudança. Você quer o resultado, mas não quer o processo. E eu acreditava que não, eu vou conseguir, com a força do meu braço eu vou conseguir. Só que assim, a gente estava falando de uma condição fisiológica, né? Se trazer a neurociência para o negócio é sinistro mesmo. O poder que a droga tem, né? Mas o Deus é maior. Mas a questão aqui é a questão do meu pai. Eu cheguei a parar, fiquei 1 ano. Eu tive a minha bênção, meu filho, o Arthur. Hoje ele tem 5 anos. E foi por ele, sabe? Não foi pelo meu pai, não foi pela minha mãe. Chegou um ponto do meu filho me desenhar morto, né? E para uma criança de 4 anos, foi um choque. Ali foi o meu choque de realidade, né? Então, o Arthur fez toda a diferença na minha vida. E, assim,
Para quem não sei se alguém aqui vive isso, ou já viveu isso, ou às vezes tem alguém na família que vive, não sabe como lidar, mas assim, ou a galera vem por alguém, ou vem pela dor. Um infarto, eu fui por alguém, sabe, pelo meu filho, e graças a Deus eu estou aqui, para a honra e glória de Deus, liberto. Eu entendo que libertação é diferente de cura. Eu não acredito assim, acredito na questão fisiológica, mas acredito que hoje eu sou livre para escolher. O que eu acordava e não tinha, eu não fazia absolutamente nada, eu tinha que usar cocaína e fumar cigarro. Se eu tomasse um café, se eu fosse fazer qualquer tipo de atividade, seja ela laboral ou eu tinha que usar ali as substâncias, eu não conseguia. E isso é um conceito esquisito de liberdade. Eu posso, sou cristão, posso. Não, isso é um conceito de aprisionamento, isso é prisão. Se você não consegue acordar e fazer absolutamente nada, isso é um conceito de prisão. Então hoje eu sou liberto, né? Hoje eu tenho a escolha de olhar e não fazer, sabe? Então hoje é uma questão de posicionamento, entendeu? Perfeito. Só para a gente se situar cronologicamente, você aos 14, né? 14 anos teve a primeira experiência, você ficou alguns anos, depois você parou, ficou um ano, e nesse período foi que você teve o filho, correto? Sim. Sim. Aí antes de você ter o filho, você tentou parar outras vezes? Não. Entendi. E quer dizer, eu parei. Não é que eu tentei parar, eu cheguei a parar pelo meu pai, né? Conversando com meu pai, eu consegui parar. Fiquei um ano sem. Entendeu? Mas depois do meu filho que o negócio mudou assim, de parar de vez. Entendeu? Mas eu parei de usar cocaína um ano. Consegui ficar um ano sem usar cocaína. Por causa do meu pai. Perfeito. E conta pra gente como foi o processo de internação. Então, é difícil, né? É porque na realidade eu me submeti à internação. Eu era da turma do meu pai na faculdade do meu pai. Meu pai é um cara diferenciado, né? Assim, de outro mundo. Diferente de outros pais, assim, na época do Procon, eu vou até voltar um pouco na questão cronológica, na época do Procon também trabalhava com meu pai, né? Então, assim, já tinha esse problema com droga, ele já tinha reparado esse problema com droga. Por ele reparar esse problema com droga, ele me propôs a faculdade. Então o cara é advogado, porque viu o filho numa situação. A faculdade dele não foi porque ele falou assim, eu vou fazer, não, foi por causa de mim. Entendeu? Então assim, que pai é esse, velho? Então, trazendo de volta para a cronologia, qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi, como foi o processo de internação? De internação. Então, aí eu fui submetido a 3 interrupções. A primeira, que foi uma casa, né, enfim, que eu não fiquei, por conta eles dopavam. Era mais uma questão de a pessoa ficar ali, mas ficar tomando remédio. Então, assim, entre ficar... Uma droga pela outra. Exatamente, porque drogaria não é à toa, né? Mas, enfim, justamente essa questão substitutiva. E daí eu conheci o Projeto Mais Que Vencedores a primeira vez e fiquei 3 meses. Só que era aquilo, eu não queria mudar. Eu não queria mudança. Na realidade, eu queria mudar, mas não queria mudança, não queria o processo. Então, assim, eu tinha que ter o processo ali na época era 9 meses de interrupção, de confinamento, e eu fiquei 3. O que aconteceu? Eu saí, uma semana depois, meu pai ficou mega chateado, minha mãe, meu irmão. Em menos de uma semana e meia eu já estava no uso compulsivo de novo. Começou com cigarro, sempre começa com cigarro, eu tomo um copo de cerveja, aí 3 semanas, 4 semanas eu estava usando o primeiro pino de cocaína de novo, e daqui a pouco eu estava 7 vezes pior. Alguma dessas vezes você teve a falsa sensação de achar que estava no controle, que poderia, não, eu só vou usar essa quantidade, não vou passar disso, e depois acabou aí cometendo excessos? Todas as vezes, a realidade é essa. Eu estava com a cocaína no bolso, falava assim, isso aqui eu não vou usar, eu vou deixar para amanhã. Eu usava tudo à noite e arrumava um jeito
e vendi não só minhas coisas, como as coisas dos meus pais. Não é questão de vergonha, né? Porque é testemunho, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu entendo dessa forma. Não é uma coisa que eu me alegro, mas eu trago isso como testemunho, né? Meu pai sempre reparava, sumiu tal coisa, sempre sumia as coisas e de fato era eu, né? E eu me envolvi muito, né? Dentro da favela, por causa da droga. Então, assim, questão de controle você não tem absolutamente nenhum. Você perde realmente a noção disso, entende? Minha ficha só caiu mesmo na última internação. Mas depois que eu já tinha terminado a faculdade, entendeu? Entenda, a faculdade não me limitou a absolutamente nada. Inclusive, não foi, pai? Eu queria me internar antes de eu terminar a faculdade. Eu pedi, porque só que meu pai falou assim, cara, você está no último período, a sua menor nota é 8,5, e não tem como, só fazer P2 e vai. Senão, meu pai pediu para eu segurar a minha internação, para eu terminar a faculdade, porque eu ia jogar 6 meses fora. Então, foi um processo assim que foi em conjunto, minha família inteira sofreu muito, né? Mas hoje eu entendo e acredito num propósito, sabe? A família, ela tem essa pegada. Então, assim, graças a minha mãe, que se você está aí orando 2 anos, 1 ano por algo que não aconteceu, minha mãe orou 12. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, e com certeza o joelho dela, do meu pai. Pessoal, vocês receberam uma agenda, anote tudo. Só nessa primeira parte aqui a gente tem lições extraordinárias. Primeiro, eu pergunto para o Jades, se você tivesse que falar uma frase para quem está ouvindo, diante de tudo que vocês passaram, se fosse resumir isso em uma frase, qual seria essa frase? Deus faz maravilhas, Deus faz milagre. Somente Ele, nós não. Deus faz. Okay. Eu sei que não está no script, eu queria convidar a mãe dele aqui, só para receber uma salva de palma da igreja. Deixa eu ajudar a senhora a subir. Dá a senhora 1 minuto. A senhora merece honra. Gente, o Wellington, né? Falou que eu mereço honra. Mas assim, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Que em nenhum momento, mesmo que numa das últimas vezes eu falei assim, Deus, não consigo mais, não dá mais para mim. Aí foi no momento que eu descansei realmente e coloquei na mão dele, que eu falei assim, eu não tenho forças, então se não for o Senhor, não adianta. E foi aonde que Deus realmente, Ele pegou assim, me dá aqui e tomou conta. Então toda honra, glória seja dada a Deus. Amém. Primeira frase para vocês anotarem: encontre um propósito. Segunda frase: Deus, além de unir pessoas, une propósitos. Jade, me diga como é que veio a ideia da faculdade. Isso sempre foi um sonho? Veio de alguma conversa? Você viu na faculdade uma forma dele se apegar a alguma coisa para poder segurar? Gente. Bom, vamos lá. Quando a gente foi falar em faculdade, né, estávamos no PROCON, eu fui designado, né, pelo prefeito para dirigir o PROCON. Muito interessante, eu nunca tinha entrado no PROCON nem para reclamar. Como é que você dirige um PROCON, né? Preside um negócio que você nunca entrou nem para reclamar.
E aceitamos o desafio ali, chegamos lá, uma coisa muito interessante, já que o segredo é sem sucesso e nunca é tarde, é o tema, né, dessa noite. Eu encontrei no PROCON 3 pessoas. Uma era a diretora do PROCON, que estava sendo substituída por mim, então essa não tinha como ficar. Uma menina que trabalhava no atendimento, né, e uma senhora que na época tinha 78 anos, né, quando eu saí do PROCON já estava com 84, tá? E eu falei assim, quero conhecer as pessoas. A quem estava sendo substituída, não tem jeito, né? Não vai ficar com 2 diretores do PROCON. E a outra menina, moando lá no PROCON, e a outra, 20 anos no PROCON. Eu falei assim, essa ninguém mexe. 20 anos no PROCON, eu estou entrando num lugar que eu não conheço nada, ela é a pedra fundamental para fazer a coisa funcionar. E eu conversava com a Dona Eli, a senhora já é aposentada, a senhora tem, né, os filhos todos formados, médico, engenheiro, professor. E ela dizia o seguinte, eu falava, por que, né, não é interessante para a senhora parar, ficar com seu esposo, viajar? Ela falou assim, Jades, a minha mente é muito boa para ficar em casa guardada. Se hoje me tiraram do PROCON, eu trabalho como voluntária, dentro de um hospital, dentro de alguma coisa, porque o que eu aprendi, eu não posso jogar fora. 80 e poucos anos. Então assim, você vê, né, a essência do que é você ter o valor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, né? Então assim, levei o Gabriel para trabalhar junto, né? Porque preciso estar junto, precisa estar perto, né? Porque se deixar em casa é pior, né? Visto tomar conta, você precisa ocupar a mente, você precisa. E PROCON, Direito do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, né? Pensamos no fazer uma faculdade. Falei, Gabriel, já pensou em fazer a faculdade de Direito? Se tu fizer, eu faço. Falei, vamos embora. E fomos lá, nos inscrevemos, né, na universidade, pagamos tudo e concluímos ela, né? Eu costumo dizer que só não termina quem não começa. Se você começar, você vai terminar. Eu vou dar um tempinho para eles anotarem essa frase. Repete a frase. Que você só termina aquilo que começa. Precisa iniciar. Pode repetir de novo? Que você só termina o que você inicia, ou seja, que você começa. Só vou dar um tempinho para eles anotarem. Vocês estão vendo que para ter sucesso não tem segredo, são coisas que a gente precisa fazer. E já esse foi a sua motivação, ajudar o filho. E você entrou na faculdade. Como você descobriu que além de ajudar o filho, você gostou ou você se encontrou? Por que eu estou perguntando? Na nossa conversa, você disse, olha, eu só tenho um arrependimento, eu vou deixar você falar. E qual seria esse arrependimento? Meu único arrependimento de ter iniciado a faculdade aí nos praticamente 50 anos, eu ainda tinha 49 ainda, né? Foi não ter feito antes, tá? Porque o direito, ele me trouxe muita clareza, porque é vida, né? Direito é vida. É a tua vida, é o dia a dia, é o cotidiano, tá? Então, o que você perguntou está aí. O único arrependimento que eu tinha era de não ter iniciado antes. Mais uma frase para anotar. Meu único arrependimento é não ter iniciado antes. O que você está esperando? O que você está aguardando? Repete de novo. Seu único arrependimento é não ter iniciado antes a faculdade de Direito. Ok. Você, Gabriel, teu pai iniciou a faculdade para poder te ajudar e durante o processo ele descobriu que também era uma paixão dele, né? E você iniciou por quê? Então, já existia uma paixão ali, né? O meu foi mais por questão de aptidão. Eu meio que me encontrei, né? A oportunidade que foi gerada ali através da coordenação e da secretaria ali, que veio a ser uma subsecretaria que era em defesa do consumidor, que era o PROCON. Ali começou uma paixão. Nós conseguimos uma parceria com o ônibus da Justiça Itinerante, conseguimos ter um alcance maior e ter até um acesso à questão da justiça, não no administrativo, mas
em causas de fato ajuizadas ali, né? Na época a Light não estava dando brecha para a questão administrativa, e daí conseguimos fazer uma parceria junto à Justiça Itinerante. Aí começamos a ter o manuseio das petições, das iniciais, e houve ali, né, uma paixão. E quando ele fez essa proposta para mim, o intuito dele era o meu era outro, né? Eu era, pô, que legal, vamos embora. Eu confesso que para mim foi meio, meu pai, meio esquisito, né? O cara virou representante de turma na primeira. E assim, a gente era realmente, a galera olhava pra gente, eu achava que ia ser estranho, mas meu pai era o cara piadista da minha turma, entendeu? Aquelas piadas pudim, é pra ver, não é pra comer não, esse negócio antigo, era o meu pai. Vocês sentavam juntos na mesma mesa? Perto. Ou você sentava longe? Perto, mais próximo. Mas confesso que assim, ele nunca fiquei com vergonha, muito pelo contrário. Era até um motivo eu não me sentia constrangido, eu me sentia muito à vontade com meu pai. Meu pai sempre foi esse cara, sabe, alegre, pra frente, extrovertido, quebra qualquer tipo de gelo. E na faculdade não foi diferente, né? Apesar de ter uma galera mais nova ali, eu fiquei à vontade a faculdade inteira, né? E Jade, acabava, a galera aqui que já fez faculdade sabe que lá para sexta-feira, dependendo de onde é a faculdade, né, geralmente tem um barzinho em frente. O que você fazia? Vambora junto, deixava ele com os amigos. Ali você era pai ou era só colega? Como que você lidava com isso? Rapaz, assim, eu tinha um monte de coisa, né, na faculdade, então assim, eu ia, não faltava a faculdade, às vezes ele faltava, às vezes outras pessoas faltavam, mas eu não faltava. Eu era aquele aluno que sentava na primeira cadeira de frente com o professor. Eu falei, eu vim para aprender, cara. Dia de prova, tinha uns caras de palco que sentavam lá atrás, eu não queria sentar na frente, que eu abaixo a cabeça e vou embora, que eu estou ali para aprender, né? E assim, a gente não ia só nós dois para a faculdade, o carro ia cheio, que eu pegava inclusive, né, a mãe do meu neto, conhecê-lo na escola, que fizeram a faculdade na mesma sala, né? Então ela também ia comigo, entendeu? Então assim, eu tinha o compromisso de levar e de trazer o pessoal, então nunca tive problema com isso, né? De barzinho, de vez em quando, que um ou outro ficava por lá, né? Mas eu sempre ia e voltava de boa, entendeu? Até porque eu tinha outros compromissos, né? Eu ainda tinha que chegar em casa, tinha que ir no comércio, fechar comércio, que tinha um campo de grama sintética, era correria de manhã até a noite. Entendi. E durante a faculdade, Gabriel, você teve alguma recaída? Me falaram que eu poderia perguntar tudo, né? Sim. Teve alguma recaída? Sim. Teve? Quantas? Então, eu voltei a usar a cocaína quando meu filho tinha 2 meses, e isso, no terceiro semestre. Na faculdade eu tive uma recaída significativa, e no quarto já começou a pandemia, né? Então, assim, tem isso também, né? O que agravou o meu uso ali na faculdade, durante a faculdade, foi a pandemia, né? E fazer a prova à distância, isso ajudava muito também, né? Quer dizer, atrapalhava muito na questão do aprendizado, né? Porque eu acredito no presencial, no contato, no olho. Eu tenho mais facilidade de aprender assim, né? Apesar de estar muito para frente hoje, né? Hoje a questão das EADs, do estudo à distância, está muito na moda. Eu sou o cara que aprende mais na questão presencial. Nunca tive esse problemão de estar em Bar do Lúcio, que era o bar lá da faculdade. Eu nunca tive esse problema. Quando eu ia, ficava realmente, mas eu ficava mais olhando pelo meu pai, entendeu? Voltava e tive a recaída assim. E durante a sua recaída, você pensou em parar a faculdade, pensou em desistir, ou mesmo com a recaída? Eu nunca pensei em parar. Anota outra frase aí. A situação que você está passando no momento não vai determinar. Vou dar um tempo para você anotar. Durante o percurso você pode até fracassar, mas não desista do seu propósito. Eu vou abrir agora para um espontâneo. Vou
deixar você falar o que veio ao teu coração. Vou começar com teu pai, para falar o que veio ao coração. Não vou fazer pergunta nenhuma, eu vou deixar ele falar o que vem ao coração dele. Bom, meu coração é o seguinte: concluímos a faculdade, tá? Foi um prazerzão, né? Festa. Ele concluiu 6 meses depois, porque precisou parar, né? Por conta da segunda internação que ele teve. Ele ficou 3 meses, né? Na terceira que ele concluiu. A gente segurou ele um pouquinho na universidade, porque senão ele poderia perder todo o período da universidade, porque você fica determinado tempo, você pode perder tudo que fez. E eu falei, não, você vai concluir, pô, vamos jogar tudo fora não, falta um mês para acabar a prova e o cara vai querer se internar agora? Não, vai ficar um pouquinho mais, né? E ficou, e para a glória de Deus, deu tudo certo, né? Concluiu, nos formamos junto, porque estávamos, né? Pagando a formatura junto, foi muito bom, muito glorioso. E eu quero abrir um detalhe aqui, né? A prova da OAB foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu passei na primeira fase da OAB 3 vezes. Por que passa 3 vezes? Porque eu fiquei reprovado na segunda fase, né? E na segunda fase eu fiz curso, todas elas, e não passava. E eu acho interessante que a primeira fase é a pior que tem. Pode perguntar a qualquer aluno que fez aí prova da ordem, vai falar, a primeira fase é ruim demais. E eu passei 3 vezes. Eu só passei na segunda fase, depois que ele passou na primeira, e nós fomos fazer junto a segunda fase. Aí passou os 2. Então assim, Deus tinha um projeto até na aprovação. E eu lembro que a vez anterior que eu fiz a prova da segunda fase, que quando eu olhei, eu falei que, reclamação trabalhista, passei. Que eu olhei a prova, aí fui para as questões, quando eu voltei, né, fiz algumas questões, quando eu voltei para fazer a peça, fiquei doente, na mesma hora. Assoprava a mão para conseguir escrever, e não conseguia escrever. Eu falei, Senhor, estudei, preparei, uma prova fácil, e eu perdi ela, porque baixou uma febre na hora que eu não sei de onde veio. Depois eu entendi, né? Quando aprovou os 2 juntos, eu entendi por que veio. Então assim, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, tá? Então, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Hoje eu estou advogando, não é porque eu queria advogar, não, porque não era meu projeto. Meu projeto era ir para serviço público na área jurídica. Tive a proposta no Estado, né, que eu tenho uma sobrinha que trabalha, me ligou, ofereceu, e eu falei assim, não é o momento. E as pessoas, colegas, me perguntavam, vamos botar escritório junto? Eu falei assim, não, eu não quero advogar, né? E hoje eu estou com o escritório montado, eu advogo na área previdenciária e trabalhista, eu e a doutora Larissa, né? E o Gabriel trabalha, né, na parte criminal. O escritório está indo bem, graças a Deus, né? Eu estou fazendo a pós da previdenciária, tenho um conhecimento bom na trabalhista, tá? E eu fui, por que eu montei o escritório? Porque o cara mais inteligente que tinha na minha sala, que eu considerava, doutor Marcos, militar, cara dedicado, disciplinado, e eu admirava aquele cidadão. O Gabriel sai, passou na prova da ordem, né? Dentro do projeto, se recuperando. Eu tive que buscar ele para fazer a prova. Depois, quando acabou a prova, levamos direto para lá. Quando ele chegou lá, foi recebido em festa, né? Na aprovação da primeira fase. Quando ele saiu do projeto, falei, Senhor, o que eu vou fazer agora, né? Preciso ajudar o Gabriel. Os 2 tinham passado, legal, né? Estamos aí para a segunda fase, aprovou. O doutor Marcos chama ele para poder fazer uma parceria. Eu falei, caraca, meu, o doutor Marcos conhece o Gabriel, sabe da dificuldade do Gabriel, convidou o Gabriel para fazer parte. Aí o Gabriel compartilhou comigo, fizemos uma reunião, e eu falei, cara, eu não consigo trabalhar de casa, eu tenho que ter escritório, eu tenho que ir para o escritório, em casa eu não trabalho, eu não consigo, é meu,
Eu tenho que ter um escritório, tem que ter uma referência. Eu tenho que dizer para o meu cliente, pode vir no escritório, tomar um cafezinho para a gente poder bater um papo. É meu, eu sinto segurança. E conclusão, fizemos no escritório. Doutor Marcos está com a gente? Não. Como é que Deus faz, né? E é isso. Então assim, Deus prepara as coisas, Deus faz as coisas, e você precisa ter essa sensibilidade de deixar Deus agir. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Aprendi lá no Método CIS com Paulo Vieira, que dizia o seguinte: o que eu sei me trouxe até aqui, e o que eu ainda não sei vai me levar adiante. É uma frase muito legal. Ou seja, temos sempre algo a aprender. Não feche seus olhos, não feche seu coração, não feche a sua mente, que para você acabou. Não, acabou nada, tá bom? Tem muita coisa pela frente. Beleza. Gabriel? Então, eu vou voltar só no momento que foi um divisor de águas na minha vida, que foi a questão do tratamento. Enfim, da rapaziada que estava lá, eu diria que o único cara que não tinha cometido um crime assim era eu. Então assim, eu convivia com pessoas ali que viviam à margem da lei, né? Aí está um pouco do viés que hoje eu pretendo, né, me especializar em psicologia forense e psicopatia, né, que estuda o comportamento humano em determinadas situações, para entender como é que funciona a questão do comportamento do indivíduo, o que levou a vias de fato, enfim. Mas isso mas enfim, a minha virada de chave foi justamente, aí que entenda, o Paulo Vieira, a minha virada de chave lá dentro, o que fez a minha mente mudar, foi algo simples. Eu estava lendo um livro do Paulo Vieira chamado O Poder da Autorresponsabilidade, e esse livro dizia, né, uma das páginas dele é algo meio clichê, mas que funciona. Você hoje é resultado do que você fez ontem, e amanhã você vai ser resultado do que você está fazendo hoje. E eu ficava pensando assim, cara, mas eu estou internado. Aí eu comecei a ressignificar a internação. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar chamando isso aqui de internação, eu vou chamar de oportunidade. Aí, uma semana depois de muita oração, né, assim, buscando a Deus, meu pai veio, cara, tem a oportunidade aqui de fazer a prova da ordem. Vai querer? E não pode, o que é para 1 é para 30 lá dentro, não pode. O projeto como é gratuito, o que é para 1 é para 30. Então é a mesma oportunidade, são 3 limões, né? Tinha um cara que ia toda quarta-feira e falava toda quarta-feira e falava a mesma coisa. Tem 30 internos aqui, são 3 limões para cada um. O que você vai fazer com esses 3 limões? Se você vai jogar fora, se você vai... Não interessa. É a mesma oportunidade, que é para 1, é para os outros 29. Então, se entrasse um biscoito lá, que qualquer familiar levasse, tinha que levar para 30. Então, assim, trazendo isso para o meu tratamento, eu comecei a mudar, de fato, né? Falei assim, cara, para mudar tem que fazer diferente, porque até o dente eu comecei a escovar com a esquerda. Eu levei o tratamento tão a sério, mas tão na risca, que eu não gostava de ser chamado a atenção. E tinha isso, tu não podia ter uma dobra no lençol, tu não podia... E eles lá era tratamento sabe? E aquilo, como era gratuito, é aquilo. Não quer não, irmão? Tem uma fila esperando, tá ali a porta, pode pegar tuas coisas e ir embora. Aí eu comecei a ler muito, né? Eu comecei a pegar a minha internação e tornar ela numa oportunidade. Aí eu, com a conversa com o pastor, eu pedi, né? Eu fiquei até chateado esse dia. Eu falei assim, pô, pastor, mas... Porque eu pedi, porque faltava um mês para a prova da ordem, e eu estava tendo, quando você faz 3 meses no projeto, você tem direito, você adquire o direito de estudar 1 hora, na realidade são 3 horas por semana, né? E eu escolhi na parte da tarde, que era depois do almoço, que todo mundo descansava, e enfim, terça, quinta e sábado, eu fazia esse estudo de 1 hora no computador. Então eu tinha 3 horas na semana, ao contrário do que vocês podem estar, mas ele teve tempo para estudar, ele estava internado. Até tive com livro, mas com relação à internet, eu não tive curso na primeira fase. Foi literalmente aquilo, eu tinha aquilo nas condições,
que eu podia estar fazendo, eu fiz, entende? Então, aí eu comecei a literalmente sofrer uma metanoia, foi uma mudança completa de mentalidade. Eu comecei, aí não li só um livro, eu li 12, né? 3 do Paulo Vieira, que falava sobre poder, alta performance, como você se porta na sociedade, como você, a sua postura, sabe, posicionamento, mudança de mentalidade. Isso foi tudo fazendo muito efeito. Eu comecei a fazer tratamentos dentro do tratamento. Por exemplo, tem um pão da tarde lá, né, que às 4 horas tem uma refeição, são 5 refeições no dia, mas a quarta refeição eu deixava. E eu comecei a falar assim, cara, se eu perder para um pão, eu não vou ganhar do cigarro nunca. Aí eu comecei a dizer não para esse pão. Mas a longo prazo, entenda que nem sempre era o pão, às vezes era aniversário de alguém, era um bolo, um salgadinho, e pra gente que estava ali, foram 210 dias internado, né? Então, você bota aí 100 dias sem um doce, não é açúcar era escasso, né? A doação a gente sabe que é limitado. Hoje é muito mais fácil você conseguir arrecadar doações para uma creche, para crianças, do que para um cara que a sociedade, né, tem esse cunho de julgo, né? E que eu não tiro a razão, porque muita gente assim, não está ali por melhora de vida, não. Eu, inclusive, por 2 vezes não estava por melhora de vida. Então, assim, eu comecei a me posicionar lá dentro. Então, eu comecei a dizer não, e o tempo que estava todo mundo descansando, eu estava estudando. O tempo que estava todo mundo dormindo, eu estava lendo. O tempo que estava então eu estava colocando, dentro das condições que eu tinha, adaptações para poder, porque eu entendi que o meu futuro dependia do meu presente. Então, o que iria determinar se eu iria passar ou não na primeira fase do OAB não era o fato de eu estar internado ou deixar. E interessante que 2 semanas encurtando, eu comecei a ficar desesperado, porque são 20 matérias e eu estava na segunda. Então, assim, eu comecei a ficar desesperado e pedi para o pastor, falei assim, pastor, eu preciso de mais tempo. Aí entraram num consenso lá, houve a aprovação dos 30, porque todos os 30 tiveram que autorizar eu a estudar 1 hora todos os dias. Então, ao invés de 3 horas, seriam 6 horas, 6 horas com acesso à internet, e eu tive essa oportunidade. Agradeço assim, ao projeto, que foi um divisor de águas na minha vida, mas assim, volto a dizer que foi posicionamento, sabe, quando a gente se coloca à disposição e fala assim, Deus, eu quero, e não só querer, né, porque fazer, sabe, então existe uma diferença muito grande entre querer e meter a mão e fazer, sabe. Perfeito. Pessoal, o nosso tempo acabou. Eu vou abrir para uma pergunta de cada lado. A gente tem mais atividades, mas quando a gente diz que é sucesso sem segredo, você pode ver aqui que são coisas que você ouve o tempo todo. Quer ter resultados diferentes? Faça diferente. Quer ter resultado acima da média? Faça acima da média. Então não tem segredo por sucesso. O segredo é fazer a mesma coisa repetida vezes, com foco, com objetivo, com propósito, independente do que acontecer. Foi dito aqui que no período da faculdade teve recaída e ele não parou a faculdade. No período da faculdade aconteceram várias coisas, ele não parou. Então, para a gente encerrar, uma pergunta para cada lado, ok? E aqui a gente encerra. Quem quer fazer pergunta? Do lado de cá. Primeiro a levantar a mão. Quem quer fazer pergunta? Ninguém? Vou passar para o outro lado. Nenhuma pergunta? Eu lembrei de algo interessante que meu irmão comentou comigo, né? Boa noite, igreja. Eu lembrei de algo interessante que meu irmão comentou comigo, e eu pude ter um pouco mais de noção do tamanho da conquista, do quanto Deus se manifestou realmente através da vida dele, que foi o percentual. É uma realidade dentro da internação, né, dentro da clínica, do sítio, enfim, que eu vou pedir para ele explicar qual é esse percentual, porque ali ele pôde desenvolver amizades, relacionamentos,
ali ele pôde ver histórias de pais, mães, que infelizmente não teve o retorno, né, positivo ainda que ele teve na vida dele. E quando ele me falou o percentual, eu entendi ali como um propósito de vida dele para que haja uma luta, para que aumente esse percentual cada vez mais. E que todo tabu que existe, toda crença negativa que existe, em prol de que um viciado, né, a palavra mais chula, tenha transformação de vida, ela existe, é real e se chama Gabriel de Paula. Perfeito. Então, o percentual ele é muito, eu não diria baixo não, eu diria negativo. Eu vou trazer números, né? Hoje são 6 anos de projeto, chegam por volta de 4 pessoas por semana no projeto enfim, eu calculei um montante de ter passado pelo projeto 5.000 e poucas pessoas, né? Um levantamento em dados específicos junto com a liderança. Hoje eu volto, dou meu testemunho, falo sobre neurociência lá, estudo, aprofundo, porque quanto mais você entende, mais você vivencia, mais você testemunha, você tem mais autoridade para falar sobre o negócio. Então, é bem baixo, é bem triste, mas dá certo. Dentre essas 5.000 e poucas pessoas que passaram, hoje, a gente tem um grupo ativo do projeto e somos 12 pessoas, né, que estão ativos no grupo, mas que eu boto a mão no fogo para falar que está limpo, são 7. Então isso equivaleria a 0,002%, né? Então, um percentual bem baixo, né? Isso aí são dados do Instituto, entendeu? Então assim, quando a gente fala de dependência química, a gente fala que realmente é algo surreal. Assustador. Alguém do lado de cá, para a gente encerrar essa primeira parte? Uma pergunta, uma só. Ele levantou a mão primeiro. Lá no final. Isso. Boa noite a todos, boa noite, Jader, Gabriel. A pergunta é a seguinte: no período acadêmico, houve momentos de fracasso e pensar em desistir da vida acadêmica, da faculdade? Por que eu pergunto? Porque não só você, né? Eu também vim do vício de drogas, da criminalidade, e comecei a vencer na vida com 34 anos de idade, né? Hoje eu tenho uma transportadorazinha de carro, tenho 2 veículos agregados, né? E uma fábricazinha de amortecedor. Tenho minha família, graças a Deus. Estou começando, né, a ingressar nessa vida financeira de sucesso. Então eu nunca desisti, né? Eu sempre acreditei que se eu venci hoje, amanhã eu vou vencer. Então um dia perdido era um dia sem sucesso. A pergunta concluída é essa: já pensou em desistir da sua vida acadêmica, nas dificuldades que você teve referente à sua faculdade? E o irmão Jader também, né? Já pensou em desistir sobre o Gabriel referente à vida acadêmica e esse processo de readaptação, ressocialização diante do vício das drogas? Só isso. Eu vou deixar só o Gabriel responder. Preciso terminar essa parte e a gente vai ter outros projetos. Gabriel vai responder. Vou passar o microfone para ele aqui e a gente vai encerrar, que tem mais coisas para nós, tá bom? Qual é o seu nome, querido? Edson. O Ellison. O Edson. Parabéns, tá? Pelo 0,002%. Não, nunca pensei em desistir. Nunca. Houve sim momentos de fraqueza, houve sim momentos de parecia que ia sucumbir, mas não. Nunca. Se tem algo forte assim, acredito que até dentro da família é isso, né? A gente tem, eu no fundo, até na época da drogadição, algo dentro de mim falava que aquilo era só um propósito, era passageiro, entendeu? Então, não, nunca pensei em desistir, não.
Mas tive sim meus momentos de fraqueza. E obrigado pela oportunidade, tá, gente? Pessoal, fica de pé. Vamos aplaudir de pé. Uma palavra, não uma frase, uma palavra. Perseverança. Uma palavra. Obrigado a todos. Obrigado. Pastor? Podemos glorificar o Senhor nessa noite? Obrigado, seu Jades. Obrigado, Gabriel.